Hi guys, this is Teacher Douglas. Today let's talk about present perfect. Olá pessoal, aqui é o professor Douglas. Hoje nós vamos falar de present perfect. Então, quando que nós utilizamos o present perfect, né? O tão temido present perfect. Então, o present perfect nós utilizamos when we express repeated actions, unfinished actions and life experience. Então, nós utilizamos o present perfect quando nós falamos de ações repetidas e ações que ainda não foram terminadas, experiência de vida, que life experience, que vocês já conhecem, uma cidade que vocês já visitaram, uma comida que vocês já experimentaram, etc. Okay? Let's go here. I have worked lately. I have worked lately. Então, só para enfatizar, pessoal, que o present perfect ele é um tempo verbal diferente. Se nós traduzirmos ao pé da letra, se nós traduzirmos literalmente, muitas vezes não faz sentido, ok? Então, nós temos que entender mesmo como funciona o inglês, qual que é o sentido da frase, qual que é a semântica da frase, ok? I have worked lately. Eu tenho trabalhado ultimamente. Essa que é a ideia. Então, eu comecei a trabalhar no passado e eu continuo trabalhando. Eu tenho trabalhado ultimamente. I have worked lately. Sempre que nós utilizarmos o present perfect, nós teremos o verbo have. O verbo have, ele é a estrutura do verbo, que é da sentença. Ele faz parte da estrutura. Ele é o verbo auxiliar, auxiliary verb, do present perfect, especificamente, ok? Então, sempre teremos o verbo have. Sempre que tivermos o sujeito I, you, we e they, ok? Então, I have worked lately. Seria como se fosse eu tenho trabalhado ultimamente. I have worked lately, ok? Negative form, nós vamos transformar para negativo adicionando o not. I have not worked lately. Ok? So, I have not worked lately. Eu não tenho trabalhado ultimamente. Have you worked lately? Tem trabalhado ultimamente? The interrogative form, a forma interrogativa, ok? Então, aqui nós estamos falando de repeated actions, ações repetidas. Lembrando que o present perfect, nós sempre utilizaremos o past participle, a forma particípio passado do verbo, que é a terceira forma do verbo. Nós temos o infinitivo, passado simples, e o particípio passado. Infinitive, simple past, past participle. Então, essa é a terceira forma do verbo que nós utilizaremos no present perfect. Exemplo aqui. Infinitive. To work. To work seria equivalente a trabalhar, ok? To work. Simple past. Worked. Eu trabalhei. Past participle. Worked. Trabalhado. Então, nesse caso aqui, a forma do particípio passado, a terceira forma do verbo, worked, significa trabalhado. Por coincidência, ela é idêntica à forma verbal simple past, trabalhei, mas aqui o sentido é diferente, ok? Isso é uma coincidência. Vamos lá. He has worked lately. Ele tem trabalhado ultimamente. He has worked lately. É a mesma ideia da primeira sentença, porém que nós estamos falando de ele, a terceira pessoa. Então, nós não utilizamos o have, nós utilizamos o has. He has worked lately. Negative, he has not worked lately. Has he worked lately? Nós estamos falando de repeated actions, ações repetidas. Ele tem trabalhado ultimamente. Ou ele não tem trabalhado ultimamente. Ele tem trabalhado ultimamente, então a ideia é essa. Lembrando que no inglês, quando nós fazemos uma pergunta, nós sempre invertemos a posição do verbo e do sujeito. Por exemplo, aqui, ó, he has worked lately. He has not worked lately. Has he worked lately? Porque é uma pergunta, então nós colocamos o verbo na frente do sujeito. Okay? E lembrando também, quando nós utilizamos o present perfect, o verbo está sempre conjugado. Okay? He has worked, he has not worked, has he worked? Então, o verbo sempre com a conjugação ed aqui, porque é o past participle, a terceira forma do verbo. Ok? I have watched series lately. I have watched series lately. Eu tenho assistido séries ultimamente. I have not watched series lately. Forma negativa. Eu não tenho assistido séries ultimamente.
Have you watched series lately? Você tem assistido séries ultimamente? Ok? Então, repeated actions aqui também, ações repetidas, ok? Infinitive, to watch, o verbo assistir. Simple past, watched, eu assisti. Past participle, watched. Também, nesse caso, seria assistido. Por coincidência, ele é similar à forma do simple past, mas o sentido aqui é assistido, ok? Já já nós vamos ver um verbo que é diferente nessas duas formas, ok? Vamos lá. I have been thoughtful lately. I have been thoughtful lately. Eu tenho estado pensativo ultimamente. I have not been thoughtful lately. Eu não tenho estado pensativo ultimamente. Have you been thoughtful lately? Você tem estado pensativo ultimamente? Ok? So we have affirmative, negative and interrogative. Temos a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Estamos falando de algo que se iniciou no passado e continua no presente. Infinitive, a forma infinitiva. To be, que é ser e estar. Simple past, que é a forma do passado simples. Estava, I was. Ou estávamos, we were. E o past participle, que é a forma que nós utilizamos no present perfect. Ok? Been. Então, been seria estado. Have you been? Você tem estado? I have already traveled to Rio de Janeiro. Ok, se fosse um americano lendo essa frase, ele diria Rio de Janeiro. Então, esse é o sotaque de inglês americano, ou do inglês, o som do inglês lendo uma palavra em português. É um pouquinho diferente, né? I have already traveled to Rio de Janeiro. Eu já viajei ao Rio de Janeiro. Então, qual que é a ideia aqui? Eu já viajei ao Rio de Janeiro. Already indica que eu já tenho uma experiência de vida nesse local, pelo menos uma vez. I have already traveled to Rio de Janeiro. A forma negativa, I have never traveled to Rio de Janeiro. Eu nunca viajei para o Rio de Janeiro, então não tenho essa experiência. I have never traveled to Rio de Janeiro. Outra forma negativa, I have not traveled to Rio de Janeiro yet. Eu não viajei ao Rio de Janeiro ainda, então nós utilizamos o yet para indicar que algo ainda não aconteceu, uma ação ainda não foi concluída ou iniciada. Okay? Have you ever traveled to Rio de Janeiro? Então, qual que é o sentido do ever? A ideia do ever é, já aconteceu alguma vez na sua vida? Uma vez que fosse, você já tem essa experiência? Have you ever? Então, a gente pode colocar qualquer verbo aqui, mas sempre na forma past participle, sempre na terceira forma, particípio passado. Okay? Have you ever traveled to Rio de Janeiro? E você já viajou alguma vez na vida para o Rio de Janeiro? Have you already traveled to Rio de Janeiro? Qual que é a diferença aqui do ever e do already? Então, o ever, eu quero saber se você já viajou, mas eu não espero nada, eu não imagino nada. Mas quando eu pergunto, have you already traveled to Rio de Janeiro? Eu imagino que sim. Eu imagino que você já tem, que vocês já têm essa experiência. Have you already traveled to Rio de Janeiro? Ok? Então, aquela pessoa que às vezes faz uma pergunta e ela já imagina que você já fez, ou que você já tem essa experiência, ela vai usar have you already, ok? Ou aquela espera que você já tenha concluído essa experiência ou essa ação. Infinitive, to be, né, que é o verbo ser e estar. Simple past, was or were, ela estava. I was, we were, nós estávamos. E past participle, que é been, ok? Indicaria estado. Okay? I have never traveled. Okay? That's it. All right, guys. I have already eaten sushi. I have already eaten sushi. Ok? E qual que é o sentido aqui? I have already eaten sushi. Eu já comi sushi. Então, eu já tenho essa experiência. Eu já comi pelo menos uma vez sushi. I have already eaten sushi. Ok? Então, already indica uma experiência já completa pelo menos uma vez. E eaten é a forma particípio passado do verbo to eat. Okay? I have already eaten sushi. I have not eaten sushi yet.
Eu não comi sushi ainda. Eu não experimentei ainda. I have not eaten sushi yet. Have you ever eaten sushi? Você já comeu sushi na sua vida? Or have you already eaten sushi? Okay. So infinitive, the verb to eat. Simple past, ate, eu comi. Comer, comi. In past participle, comido. Okay. I have already driven a car. Eu já dirigi um carro. I have already driven a car. Eu já tenho essa experiência, pelo menos uma vez. I have already driven a car. Negative. I have never driven a car. Eu nunca dirigi um carro. Or I have not driven a car yet. Eu não dirigi um carro ainda. Okay? No futuro eu dirigirei. I have not driven a car yet. Have you ever driven a car? Você já dirigiu um carro alguma vez? Have you already driven a car? Você já dirigiu um carro? Então, aqui nós temos uma expectativa que sim. Have you already driven a car? Ok. Infinitive, to drive, o verbo dirigir. Simple past, drove, eu dirigi no passado. Past participle, driven, verbo dirigido. Se eu traduzisse ao pé da letra, seria dirigido. Por isso que não faz sentido traduzir o present perfect. Nós temos que entender como funciona. Se você falar assim, I have never driven a car, se você traduzir isso literalmente, seria eu tenho nunca dirigido um carro. Então, não faz sentido. A ordem das palavras e o significado das palavras por si só não fazem sentido se nós traduzirmos ao pé da letra. Nós temos que interpretar e adaptar o present perfect. Mas o ideal é nós entendermos o present perfect na língua em si, no inglês em si, o que ele representa, o que ele significa em inglês. Então, I have never driven a car, quer dizer, eu não tenho essa experiência, eu nunca dirigi um carro. Ok? That's it. Thank you, guys.